Nós vimos na lição passada que o homem ele foi criado na primeira lição: espírito, corpo, alma e espírito. Então, o espírito faz ligação com Deus, a alma é a sede dos nossos sentimentos, da nossa razão, nosso entendimento, ou a nossa psique, como os da área da psicologia gostam de falar, e o corpo. O corpo é a ligação que Deus fazia com a natureza, entre Adão e a natureza. Então, Adão tinha espírito, Deus também é espírito. Adão tinha alma, tinha pensamentos, sentimentos, Deus também tem pensamentos, sentimentos. E Deus não tinha corpo, Deus era espírito. E Adão era corpo, então Adão fazia essa ligação entre a natureza e Deus. E a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, porque assim como Adão, Jesus ele era sem pecado. Adão foi criado ali no começo sem pecado. Um corpo perfeito. Só que Adão tinha um livre-arbítrio, Jesus também tinha. A única diferença é que Jesus escolheu não pecar. Jesus era sem pecado. E Adão escolheu pecar. Então nós vemos essa diferença entre o primeiro Adão, que é o Adão que foi criado, e Jesus Cristo, que a Bíblia chama de o segundo Adão, que trouxe a salvação para todos os homens. Os irmãos estão compreendendo? Então, irmãos, para simplificar, Adão ele foi criado num estado de inocência. E Adão ele tinha um livre-arbítrio, ele podia escolher. Então Deus fala assim: olha, fica aqui, tudo isso aqui é teu, mas não toca naquela árvore ali, não come daquele fruto ali. E Adão escolheu o quê? Desobedecer a Deus. Mas Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Então Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, ele foi tentado assim como Adão foi tentado, mas ele escolheu não pecar, não desobedecer. Essa é a grande diferença. Então Jesus ele tinha o mesmo estado que Adão quando foi criado, mas Jesus escolheu não pecar, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como homem, ele era induzido à tentação, mas ele não pecou. Esperar nós preencher os envelopes e já retornamos. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação.
O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifesta no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto dessa lição. Então, a morte física, ela não existia. Como que era isso, irmão? Sabe, aquele medo que as pessoas têm de morrer? Porque o ser humano, ele não foi feito para morrer. Ele não foi feito. A árvore da vida, que estava no jardim, o homem se alimentava dela. Eu não vou entrar nos textos aqui, não, senão vai ficar muito longo. Mas no livro de Gênesis fala que, aqui no começo, nos primeiros capítulos, que a árvore da vida, ela estava no jardim. Quando o homem ele é expulso do jardim, Deus ele coloca querubins para ficar ali, anjos para ficar protegendo a árvore da vida. Depois essa árvore ela é retirada de lá, e aí já é outra história. Mas o homem ele não poderia comer dessa árvore da vida. E o que acontecia quando o homem comia dessa árvore da vida? Ele não morria. O seu corpo ele se regenerava. Então, quando ele sai desse local e ele não tem mais a árvore da vida, ele não tem mais a presença de Deus, então ele começa a se degenerar. Então, quando a Bíblia fala que Jesus, o seu corpo não iria conhecer a corrupção, vai estar lá nos profetas, também tem no Novo Testamento, que ele não conheceria a corrupção. O que significa isso, irmãos? Quando nós morremos, cerca de 24 horas, 72 horas, nosso corpo ele começa a entrar num estado de putrefação, decomposição. Então nós começamos a inchar, começa a formar uma mancha na barriga, uma mancha, não sei se é escura ou azul, mas e o corpo ele começa a entrar em estado de decomposição. Mas com Jesus não houve isso. Com Adão, quando ele morava no jardim do Éden, não havia isso, porque ele comia da árvore da vida, e aquilo que trazia saúde para ele, e ele foi feito para viver eternamente, para sempre, comendo da árvore da vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E o Caramuru, ele fala, o evangelista Caramuru é um dos professores ali do Belenzinho. Então ele fala, ele estava ouvindo o comentário dele, ele falando sobre isso, que Adão e Eva tinham contato direto com Deus ali. Irmãos, quando Moisés subiu para ter contato, falou assim: eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. E o que aconteceu com Moisés? Moisés, quando voltou, ele estava resplandecendo, seu rosto estava brilhando. Então eles dão essa inferência, essa visão que Adão e Eva eles até brilhavam. Irmãos, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele funciona, se eu não me engano, 5%. O de Adão funcionava 100%. Nosso limite de respiração passou de 5 minutos, a maioria morre. Adão era diferente, totalmente diferente. Adão e Eva eram seres extraordinários, criados por Deus, porque Deus ele não cria nada mais ou menos, quebrado, meia boca, não tem isso. Tudo isso que nós temos hoje não é nem um espelho, não é nem um reflexo do que Adão e Eva eram. Os homens e mulheres bonitas que existem hoje, nós olhamos, nossa, realmente é bonito, essa pessoa ela é bonita, não é nem o reflexo do que Adão e Eva eram.
Eles eram a perfeição da criação de Deus. Então, o intelecto, quando Deus ele manda Adão dar ordem, dar nome aos animais, e até a Eva, Adão deu nome a Eva, o intelecto dele, o cérebro dele era além da nossa imaginação. Então nós somos seres muito limitados, porque quando o pecado entra, então começou a se degenerar. Então Adão ele já não era o mesmo, ele já não resplandecia como antes. Adão ele já não tinha a mesma capacidade física como antes. Adão ele começa a envelhecer. E antes ele não envelhecia. Olha só que coisa triste, né, irmãos? Que coisa lamentável. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele já tem um plano traçado para salvar toda a raça humana. E aí eu vou trazer uma curiosidade aqui. Os irmãos